E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é Grécia Antiga. Então, quando a gente fala na Grécia Antiga, a gente está falando de uma civilização muito importante, porque é o berço da civilização ocidental, é o nascimento da civilização ocidental. E hoje, muito daquilo que nós temos como conceitos, por exemplo, cidadania, democracia, a questão do teatro, do esporte, da filosofia, muito nós temos hoje, os valores de ética, por exemplo, foram construídos pelos gregos e nos influenciam até o dia de hoje, porque nós, aqui o Brasil, faz parte do mundo ocidental. Então, essa visão de mundo que nós temos hoje, boa parte disso foi construída pelos gregos, certo? Então, também quando a gente fala da Grécia Antiga, é bem importante a gente lembrar do nome original da Grécia Antiga, que era a Hélade. A região Grécia Antiga era chamada de Hélade e os seus habitantes eram os helenos. Por isso que na literatura histórica aparece muito a civilização helênica, porque é a civilização dos helenos, ou seja, a civilização dos gregos. Então, quando a gente fala na Hélade, a gente está falando da Grécia, e quando a gente fala dos helenos, a gente está falando dos gregos, né? Então é a mesma coisa, só com nomes diferentes. Então, bom, a questão da geografia da Grécia Antiga é bem importante a gente compreender, porque nos ensina, né, ajuda a compreender sobre a questão da formação da Grécia Antiga. Então, a geografia com o mar recortado, com um relevo acidentado, com montanhas, isso faz com que ocorresse a formação de cidades isoladas uma da outra. Então, as cidades-estado gregas. Então, são cidades distintas uma das outras, independentes, e que se organizam, então, de forma diferente, por exemplo, em termos de política, né? Em termos de política, elas são bem diferentes, mas em termos culturais, elas são muito semelhantes. Então, por exemplo, se a gente for pegar as duas principais cidades, Atenas e Esparta, Atenas é muito conhecida pela democracia, já Esparta governada por dois reis, uma diarquia, e que tinha como princípio uma educação militar, né, uma cidade militarista. Mas ambas tinham como princípio o politeísmo, a crença em vários deuses. Então, em termos políticos, elas eram diferentes, mas em termos culturais, elas são muito semelhantes, certo? Bom, a Grécia Antiga também ela foi dividida em algumas fases. A fase arcaica, homérica, a fase clássica e a fase helenística. A fase arcaica é a fase do povoamento, uma fase mais originária, né, de origem, e que então houve o povoamento da região pelos aqueus, eólios, jônios, dórios, cretenses e micênicos. Então é uma fase mais inicial então da Grécia Antiga. Depois então a fase homérica, que está relacionado com o poeta Homero, e que ele escreve então duas obras importantes da literatura ocidental, que é a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta sobre a guerra de Troia e a Odisseia conta sobre o retorno de Ulisses para a sua terra natal depois da guerra de Troia. Então é uma guerra, é uma história épica sobre o Ulisses, então, e essa fase, então, esses dois livros faz com que a gente possa compreender este período da Grécia Antiga. Então, ficou conhecido como o período homérico devido a essas duas obras que nos ajudam a compreender a cultura dos gregos nesse período específico. Depois veio a fase clássica, que é a fase mais evoluída, então, da Grécia Antiga, com filosofia, política, cidadania, poesia, teatro, arquitetura, jogos olímpicos. Então, é uma fase muito evoluída da Grécia, por isso que é chamada de fase clássica.
Depois também nós tivemos a fase helenística, que foi a fase dominada pelos macedônios, primeiro com Filipe II, rei da Macedônia, e depois com seu filho Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador, mas ele gostava muito da Grécia, né, da cultura grega, da cultura helênica, e por isso, então, nos locais, nas regiões onde ele conquistava, ele acabava levando para lá também a cultura helênica, né? Então, por isso que ficou conhecido como a fase helênica. Bom, na questão da filosofia, a gente pode dizer que nós tivemos os pré-socráticos, ou seja, aquelas pessoas que viveram antes de Sócrates e que procuraram, então, desenvolver um pensamento racional sobre os elementos sociais e elementos naturais também do que existia, né, na realidade deles ali, então. Então, por exemplo, nós tivemos ali o Tales de Mileto, que dizia que a água era o elemento fundamental, o elemento que deu origem a tudo. Depois nós tivemos o Demócrito também, que foi um dos pré-socráticos também bem importante, e ele dizia que o átomo é que deu origem a tudo. Nós tivemos o Pitágoras, que dizia que tudo poderia ser transformado em números. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles, de certa forma, foram se afastando de uma visão mitológica das coisas e procurando estabelecer explicações racionais, identificando também os elementos que deram origem a tudo. Este era um dos principais objetivos dos filósofos pré-socráticos. Depois também nós tivemos os filósofos mais importantes, que são o Sócrates, Platão e o Aristóteles. O Sócrates, ele é considerado um dos grandes filósofos, né, o pai da filosofia grega, e ele tinha como princípio o diálogo com interlocutores em praça pública, na chamada Ágora, que é a praça pública, e que então lá havia comércio, havia questões de debates políticos, né, também, e ali então, na praça pública, o Sócrates dialogava com as pessoas, indagando sobre os conceitos, né, de ética, de coragem, de política, e nesse sentido, então, o Sócrates ele não tinha o hábito de escrever, e sim de dialogar. Tudo que se sabe do Sócrates é devido ao Platão, seu discípulo, que começou então a relatar, né, a guardar as suas ideias, né, as ideias do seu mestre Sócrates. Nós tivemos também o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, né? Então, os três principais, Sócrates, Platão e o Aristóteles, então. Tá? O Platão ele é muito conhecido pelo mito da caverna. Né? Num outro momento a gente vai falar sobre o mito da caverna. E o Aristóteles também é muito conhecido sobre o seu conceito de o homem, né, o ser humano como um animal político. Né? Então ele dizia que o ser humano, ele naturalmente, em suas relações, ele faz escolhas, ele dialoga, ele debate, ele faz críticas, ele rejeita alguma ideia de alguém. Então, nessas relações, o ser humano está fazendo política, cuidando dos interesses da polis também, né, da cidade-estado grega também. Então, o termo política vem daí, da polis, né, e isso, então, o Aristóteles, então, tinha esta ideia, né, do ser humano como um animal político, certo? Bom, nós podemos também lembrar sobre a questão das Olimpíadas, que é uma das coisas mais importantes também, né, na questão dos Jogos Olímpicos, que eram eventos dedicados a Zeus. Né? Então a gente pode pensar, bom, os atletas lá ganhavam muito dinheiro na época, ganhavam troféus, assim como hoje, né? Mas não era bem assim. Os vencedores tinham como princípio, né, os atletas que buscavam vencer, tinham como princípio a honra e a glória.
isso era o mais importante para eles. Então, diferente de hoje, que tem também a questão, né, de ganhar dinheiro, ganhar troféus, medalhas de ouro, naquela época, o que eles ganhavam era uma coroa de louros. Então, era muito importante para uma pessoa ganhar uma coroa de louros, e ela seria, então, uma pessoa reconhecida pela sociedade, uma pessoa valorizada, como uma pessoa com coragem, uma pessoa com sucesso, né? Então, para eles, o que mais importava era a honra e a glória, e não tanto como hoje a questão de troféus e dinheiro, algo nesse sentido, então, certo? Bom, também como a questão da Grécia Antiga, bem significativa, são a questão das duas principais cidades, que é Atenas e Esparta. Então, como eu falei, Atenas passou por algumas fases até chegar ao processo de democracia, né, passando por uma monarquia, por oligarquia, que é um grupo de pessoas no poder, uma tirania, né, quando chega ao poder de forma forçada, então, e depois, então, aos poucos, houve uma mudança nas regras da sociedade, mudança na legislação, e mais pessoas puderam ter acesso, então, às decisões políticas, que é, então, a democracia. E essa democracia ateniense, ela tem algumas pessoas bem importantes ali que desenvolveram isso, que são os chamados legisladores, que a gente pode citar, por exemplo, o Drácon, o Solon, o Clístenes e o Péricles. Essas pessoas foram fundamentais para o início do processo de democratização, né, do acesso ao conhecimento, do acesso a questões de participação das pessoas nas decisões políticas, e consolidou, então, a democracia em Atenas, certo? Bom, gente, nós vamos fazer um outro vídeo sobre a Grécia Antiga para dar continuidade, para a gente fazer 2 blocos, então, para não ficar muito pesado, então, os vídeos, certo? Então, aguardem o próximo vídeo sobre a Grécia Antiga e até a próxima, então.